Olá a todos, sejam bem-vindos. Aqui quem fala é o engenheiro ambiental e segurança do trabalho, Antônio Luiz. E é um prazer estar falando com você. Se você está assistindo esse vídeo, você já está de parabéns. Isso significa que você está em busca de informação. E a informação sempre vai ser a melhor ferramenta para a prevenção de acidentes de trabalho. Nesse vídeo, podemos chamar de diálogo, nesse diálogo de segurança de hoje, eu proponho falar sobre equipamentos de proteção individual, os famosos EPIs, tão fundamental para a garantia da nossa segurança e saúde no ambiente de trabalho. Vamos juntos? Eu tenho certeza que talvez você esteja no ambiente de trabalho e esteja usando o EPI nesse exato momento. Dá uma conferida e vamos conversar sobre isso. Não tem como falar sobre equipamentos de proteção individual sem falar da norma regulamentadora, que ele pertence à NR6. Mas espera aí, o que são normas regulamentadoras? O que é essa bendita NR? NR são normas, regras estabelecidas para garantir aí a saúde e a segurança do trabalhador. Eu tenho 36 normas regulamentadoras para diversas situações no ambiente de trabalho. E para falar de EPI, a gente tem a NR6, ou seja, quer se atualizar sobre EPI, quer tirar alguma dúvida? Dá um Google, NR6, tá tudo lá para você. Vamos lá. Mas então, trocando em miúdos, qual é a proposta da NR6? Ela veio para regulamentar o uso dos equipamentos de proteção individual, de modo que todas as empresas sejam obrigadas a adotar as medidas de proteção do funcionário em cenários semelhantes. Isso significa que todas as pessoas exercendo a mesma função devem ter o mesmo equipamento de proteção padronizado, que leve em consideração as normas legais exigidas para essa função em específico. Ou seja, se você tem uma empresa onde tem ações, demandas que podem vir a causar risco ao trabalhador, essa empresa tem a obrigatoriedade de fornecer os equipamentos de proteção de forma igualitária. Ou seja, se eu estou em uma operação onde eu tenho um encarregado, liderança e o operário, os três receberão o mesmo equipamento de proteção individual, já que estão ali exercendo basicamente a mesma função. Se eu estou trabalhando com outro setor e outro segmento, aí cabe aí um outro equipamento de proteção. Então a NR6 ela traz essa obrigatoriedade para a empresa e dá essa segurança para o trabalhador e para a empresa, já que um trabalhador seguro é um trabalhador produtivo e todo mundo ganha com isso. Os equipamentos de proteção individual são determinados a partir do cenário, o grau de exposição a determinado risco. Pode ser que um equipamento de proteção individual seja útil para diversas funções, mas pode ser que não. Pode ser que cada atuação tenha um equipamento específico. Exemplo, eu tenho aqui comigo um capacete. Esse capacete você encontra aí em diversas áreas de atuação diferentes, concorda comigo? Áreas de produção ou áreas de construção civil. Sempre quando há um risco de cair alguma coisa, de lesionar a minha cabeça, eu tenho que usar o meu capacete, que é o meu equipamento de proteção. Simples assim. E existem outros que a gente vai estar conhecendo aí, trabalhando ao decorrer do processo. Vamos nessa? Então, eu já começo a compreender que os EPIs são determinados a partir do grau de exposição de determinado cenário onde eu trabalho. Meu grau de exposição, o grau de risco ali presente. Ou seja, não basta eu simplesmente pegar um capacete, uma luva, uma bota, uma máscara e trabalhar. Não, não é assim. Eu vou estar protegido? Não necessariamente. Se eu for fazer um trabalho em altura, está faltando alguma coisa aí. Se eu vou trabalhar em um laboratório com reagente, está faltando alguma coisa aí. Ou seja, primeiro eu identifico o grau de risco daquela atuação, o grau de exposição daquela área onde eu trabalho e a partir daí ver meus EPIs de proteção, meus equipamentos de proteção. Mas então, aqui fala de uma coisa bacana. De maneira geral, os equipamentos de proteção podem ser divididos em categorias de acordo com aquilo que se propõe a evitar. Isso é importante para a gente entender. Com essa imagem bacana, a gente fala da nossa primeira categoria. São os equipamentos que protegem contra danos físicos. Mas como assim danos físicos? São aqueles que ocorrem no seu ambiente de trabalho que pode te lesionar ou te ferir, trazer algum trauma aí físico ao seu corpo. Que equipamentos são esses? A gente vai dar uma olhada. Mas olha para que imagem bacana. Imagine se ela tivesse sem esse óculos. Prejuízo, hein?
Químicos e biológicos. Será que você está pensando no mesmo cenário que eu? Vamos lá. Os equipamentos utilizados nessa categoria são aqueles em que o funcionário precisa, para o exercício da função, se expor a um ambiente em que existe a presença de um componente biológico, como um vírus, ou um risco químico, como um veneno. Esses equipamentos estão normalmente ligados à função, onde o manuseio do risco seja um objetivo direto do trabalho. Risco, vírus. E aí? O que é que vocês pensaram? Profissionais da área de saúde. Profissionais da área de saúde lidam diretamente com pessoas infectadas. Eles precisam estar protegidos exatamente para cuidar das pessoas infectadas. Para isso, eu tenho os equipamentos de proteção individual utilizados na área da saúde. Eu tenho aquelas máscaras que não é mais só da área da saúde, né? A gente vê aí as pessoas na rua andando com a máscara exatamente para se proteger. Algumas pessoas também já utilizam óculos, já utilizam luvas, ou seja, EPIs que estavam restritos aí a uma determinada área da saúde já passaram a ser de uso comum aí da população nesse período de pandemia, porque são necessários. Então, a gente viu a categoria de danos físicos, químicos, biológicos, mas também tem uma categoria importante, que são os danos a longo prazo, ou seja, aquela exposição contínua e diária àquele determinado risco. A gente vê essa foto, os profissionais que trabalham em área de aeroportos, que sofrem bastante com ruído muito forte e diariamente. Então, a gente tem EPIs específicos para tentar amenizar aí o impacto nocivo e melhorar a qualidade de vida a longo prazo desses profissionais. Manutenção e troca. Ei, meu EPI precisa ser trocado, mas trocado por quê? Só tem uma trinca, só tem um quebradozinho aqui, um rasgadozinho. Não precisa trocar, ainda funciona. Não é assim não, jovem. Não é assim que funciona não. E cabe você que utiliza o seu equipamento de proteção ficar atento a isso. Qual o estado de conservação desse equipamento? E cabe você também preservá-lo, né? E cabe o profissional da área de segurança também ficar atento a isso, o encarregado direto e haver um diálogo. E sempre um controle. Ou seja, esse equipamento foi entregue em tal data. Se passaram 3, 5 anos, precisa ver como é que está isso aí, né? Não dá para deixar aí de mão, não. Tem que estar atento. Olha que interessante. Cada equipamento de proteção individual tem uma regra diferente referente à sua manutenção ou troca obrigatória. Claro, são equipamentos diferentes, né? Essa medida vai depender do uso do equipamento e também da função exercida pelo funcionário. Isso é importante. Vou dar um exemplo. Em uma obra de construção civil, eu tenho um pedreiro e eu tenho um engenheiro. O engenheiro visita a obra 2 vezes por semana. O pedreiro passa 8 horas diárias ali trabalhando na obra. E aí? Na hora que for comparar o estado de conservação do capacete, concorda que isso vai mudar? Então, precisa estar atento a isso também. Não é porque utilizam o mesmo equipamento que eles vão estar no mesmo estado de conservação. Vai depender do grau de utilização desse material e também do grau de conservação de quem está usando. Assim, é importante que tanto a empresa quanto o funcionário tenham um controle preciso sobre a validade de cada equipamento para evitar falhas no momento de realizar a manutenção ou troca do equipamento. Ou seja, acompanhe a validade, acompanhe e faça o controle do momento que você deu esse equipamento para o trabalhador e sempre estar atento, né, ao estado de conservação. Então, tanto o dono da empresa, o empregador, o chefe, o líder, tanto o funcionário tem obrigações aí para manutenção e utilização desse EPI. Então, se você é um empregador, você é o representante daquela fábrica, daquela indústria, cabe a você conhecer os riscos ali presentes naquela atividade, naquele ramo. Então, contrate um profissional da área de segurança do trabalho. Ele vai mapear os riscos ali presentes e a partir daí indicar os melhores EPIs, os EPIs mais adequados para cada função específica. Tudo bem? Então vamos lá. Quais são as obrigações do empregador? Adquirir o EPI adequado ao risco de cada atividade, exigir o seu uso, exatamente. Não basta entregar ao funcionário e já fiz minha parte. Não. Exija que ele use. Se ele não usar, ele não tem como exercer aquela função. Fornecer somente EPIs com certificação de aprovação CA, na verdade,
Esse CA é fundamental porque é um certificado de aprovação aí da Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. Ou seja, garante que aquilo foi inspecionado, que aquilo não é um pirata, ou seja, não vai quebrar de qualquer jeito, se cair alguma coisa não vai rachar o capacete. Então, se vai usar o EPI, ele precisa ter o seu CA ali garantido, né? Orientar e capacitar o empregado quanto ao uso adequado, condicionamento e conservação do EPI. Quem é responsável em fazer isso? Em treinar e capacitar os trabalhadores? Pode ser a equipe da CIPA. Tem uma CIPA no ambiente de trabalho? A obrigação da CIPA está trabalhando com isso. Ah, não tem CIPA? Profissional da área de segurança. Não tem profissional da área de segurança? Tá ficando complicado isso aí, né? O empregador, o líder direto, mas as pessoas precisam ser capacitadas. Os trabalhadores precisam ter essa informação. Ou seja, precisam assistir aqui o vídeo. Isso é importante, é fundamental. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Sim, cabe o funcionário estar atento também, né? E avisar ao representante, ó, danificou, extraviou, não posso trabalhar sem ele e tal. Para que as coisas corram aí de forma tranquila. Cabe ao funcionário. Quais são as obrigações do funcionário? Usá-lo apenas para a finalidade a que se destina. Sim, ou seja, vai usar o EPI para atuar naquela determinada função. Não é para passear no shopping. Eu sei que o óculos é bacana, eu tenho até um aqui legal, depois eu mostro para vocês que é bacana e tal, mas não é para curtir praia não. Ali é para você estar utilizando aí para proteger seus olhos no ambiente de trabalho. Responsabilizar-se por sua guarda e conservação. Claro, você está usando, você tem que zelar pelo aquele material. Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso, como a gente já falou antes. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Ou seja, o empregador ele está munido ali de informações junto ao profissional da área de segurança. Então, no momento que ele chega a você, funcionário, e passa as informações, cabe você aí seguir a risca, exatamente para não ter problema depois. Então, não acho que dá para fazer desse jeito ou daquele. Faça o que é pedido, para garantir aí sua segurança. Então, quem falhar nessas obrigações poderá ser responsabilizado. No caso do empregador, poderá responder na área criminal ou civil, além de ser multado pelo Ministério do Trabalho. Ninguém precisa disso, né? Então, atenção aí no momento de fornecer os equipamentos de segurança para os seus colaboradores e garantir ali, fiscalizar a utilização. E para o funcionário, está sujeito a sanções trabalhistas, podendo até ser demitido por justa causa. E pior do que isso, ele está sujeito a sofrer um acidente de trabalho, que pode lesioná-lo temporariamente ou definitivo. Ninguém precisa disso também, não é? Então, atenção aí aos dois, tanto o empregador quanto ao funcionário. Essa imagem, essa charge está até legal aqui em cima. Você vê que tem um empregador ofertando aí o capacete e o funcionário, não, eu não quero, e o tijolo vindo na direção dele. Parece brincadeira, animação, mas acontece. Sobre o certificado de aprovação SA. Como eu falei, é fundamental que o seu EPI tenha o seu SA, ou seja certificado de aprovação, tenha o seu número de registro. Isso garante que ele está aí apropriado para o uso e se por acaso cair alguma coisa, vir em direção aos seus olhos alguma coisa, você está protegido. Ah, mas como é que eu sei se meu equipamento tem SA, não tem, qual o prazo de validade, por aí vai. Como é que eu descubro essas coisas? Você descobre aqui. Existe uma página de internet para te ajudar. Não sei se vocês estão conseguindo ver, eu tenho consultasa.com. Você abre a página, você pega aqui o seu equipamento de proteção individual, localiza o número do CA. O meu está aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, está logo aqui. CA tem um número. Você digita o número aqui, dá Enter, vai te mostrar a validade do produto e garantir aí que ele foi certificado pelo CA. Isso é muito bom. Então gravem aí esse site e já deixo um exercício para vocês. Dá uma verificada no site aí como é que tá os equipamentos de vocês. Tipos de EPIs de acordo com a atividade. Como eu sei que vocês já estão ansiosos para ver os EPIs, vamos lá. Precisa proteger a sua cabeça? Alguns exemplos de EPIs aqui. Para quem trabalha com solda, tem uma máscara de soldadores.
Ah, eu posso trabalhar com solo utilizando um protetor facial ou uma máscara comum ou colocar minha mão ali? Claro que não. Vai sofrer acidente. Essa é a máscara indicada. Existe outras, professor? Existe, claro que existe. Mas essa é utilizada com CA, ou seja, verifica com calma, dá uma pesquisada antes, mas segue aí um modelo apropriado. Capuz ou boné árabe, para quem trabalha com exposição grande ao sol. A gente tem aí um EPI específico para te proteger, proteger sua pele, se não tem uma insolação. Protetor facial, serve para proteger seu rosto, algum produto químico vir até seu rosto, ou alguém espirrar em pandemia. Muita gente está usando isso aí na rua, esse protetor facial. E é um EPI, né? Te protege, vale a pena. A gente tem a máscara aqui, ó, interna, tá vendo que o colega está usando? A gente passou a usar também nessa época de pandemia, mas já era comum para alguns profissionais, para evitar que você inale uma poeira, um produto químico, né? Tem algumas máscaras que tem um filtro. Eu tenho aqui um capacete de segurança, estou até com o meu aqui do lado, ou seja, proteger seu crânio, vai vir alguma coisa em direção ao crânio, você deve sim usar o seu capacete de segurança. Óculos de segurança, sim, também. Vem alguma coisa nos seus olhos. Você viu aquela imagem da garota que a gente passou antes. Ó, meu óculos é igual ao modelo que tem aqui. Mas existem vários modelos para óculos de segurança. Não é só esse, não. Então vai depender aí do que você está pretendendo proteger. Ah, vai ser, não sei, exposto a raio ultravioleta, tem uma coloração específica. Ah, vai ser produto químico, tem um modelo específico. Ou seja, atenção aí ao uso. Você precisa aumentar aí a pesquisa para conhecer melhor. Dá uma olhada na NR, beleza? Vamos seguindo. Proteção para os membros superiores. Eu tenho uma manga de proteção, olha aqui na imagem, essa manga de proteção. Ou seja, há chance de algum tipo de contaminação a partir dos seus ombros. Você vai manusear algum determinado material. Manga de proteção. Luvas, existem vários modelos diferentes. Exatamente para te proteger devido ao que você vai manusear. Creme protetor. Protetor solar é necessário. Existia aquela discussão, é EPI, não é EPI? É EPI sim, desde o momento que te protege de um grau de risco no seu ambiente de trabalho. Então, protetor solar é importante e é necessário ser utilizado. Temos também proteção para os membros inferiores. Já usei, talvez poucas pessoas tenham usado, mas essa perneira ela é importante, principalmente quando você vai em áreas que tem cobra, por exemplo. Eu trabalho muito em mata, então a gente tem esse modelo de perneira aí que é importante. Calçado de segurança, ou seja, existem vários modelos também, a depender da sua área de atuação. Quem trabalha em frigorífico tem um modelo específico, quem trabalha em construção civil tem outro, vale a pesquisa. Mas aqui eu só quero trazer que existem botas específicas aí para diversas áreas. Proteção contra queda com diferença de níveis. Sim, a gente tem o trava-quedas, olha aqui na imagem, para quem não conhece. Tripé para espaços confinados. Cadeira suspensa, que é essa cadeira onde o cara senta e consegue levantar aí. Cinto de segurança para trabalhos em altura. Vamos seguindo. Protetor auditivo. Eu tenho um protetor auricular e eu tenho um protetor em modelo concha, né? Alguns chamam de abafadores. Eles são importantes, são diferentes. Protetor auricular eu não tenho um aqui agora, mas quando vocês forem colocar, tenta colocar de trás, ou seja, assim e assim, porque de certa forma ele vai ficar melhor posicionado. Não vá só enfiando não. Tem todo um jeito aí para utilizar. E o abafador é usado para um volume maior e mais contínuo aí de barulho para proteção. Então, para proteger a respiração, a gente tem esses modelos aqui, existem outros, mas são alguns exemplos aí. Eu tenho essa primeira máscara contra poeira. Já vi alguns profissionais que trabalham com pintura também, utilizando alguns modelos semelhantes. Ele tem esse filtrozinho aí de poeira, então você consegue respirar sem a poeira. Eu tenho respiradores semifaciais, que é essa da 3M. A gente tem respirador face inteira para agentes químicos. Essa da 3M também é para agentes químicos. Essa de face inteira. Tem a máscara para jateamento, que é essa daqui, mais específica, né? Mais difícil de a gente ver.
Mas aí são os exemplos e ainda tem uma que vem com um cilindro de respiração, que é esse exemplo aqui. Tá vendo? Aí é bem mais específico mesmo, depender da área. Professor, existem outros modelos de máscara? Existem vários. Estou apresentando os mais comuns para vocês. Proteção para o tronco, aí depende da sua área de atuação. A gente tem os aventais, jaquetas, capas, por aí vai. Eu já usei uma capa dessa daqui. Sim, isso é importante. Sempre quando você, empregador, representante da empresa, profissional da área de segurança, entregar um EPI, você precisa que o trabalhador assine e se responsabilize pelo que ele está recebendo, né? Com a data. Então precisa aí você montar uma tabelinha, né? Para saber o que entregou para quem e tal. Isso é importante e ter o controle das datas. As imagens estão ótimas aqui, né? Tem uma substituição de máscara de soldagem. Temos aqui o uso inapropriado do capacete, ou seja, precisa de treinamento, precisa explicar a importância. Não basta só entregar EPIs e dizer, vá lá, faça seu trabalho, que o meu eu já fiz. Não, tem que trabalhar com DDS, tem que chamar a atenção. Você que é trabalhador, viu seu colega aí não usar direito o EPI, chame a atenção dele, fale com ele. Por quê? Porque você está garantindo aí a segurança não só dele como de todos. Então, atenção aí no uso dos equipamentos de proteção individual. Acidentes não acontecem por acaso, mas sim por descaso. Utilizem um equipamento de proteção individual, com compromisso e responsabilidade. Garanta a sua segurança e a segurança de todos à sua volta. E lembre-se sempre, a parceria entre o profissional da área de segurança, os colaboradores e a gestão da empresa é fundamental para garantir um ambiente seguro. E um ambiente seguro é um ambiente saudável. E um ambiente saudável é um ambiente mais produtivo. Esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês. Trouxe um resumo da NR6, mas conheçam um pouco mais, realizem novos treinamentos, conheçam as outras NRs, isso é fundamental. Treinamento e informação são excelentes ferramentas para garantir a segurança no ambiente de trabalho. E é isso aí, galera. Um forte abraço a todos. Espero que tenham gostado desse vídeo. E agora eu desejo a vocês aí um dia seguro e produtivo a todos. E agora eu vou trabalhar. Tchau, tchau. Abraço.